Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje eu estou aqui dando continuidade a um conteúdo que nós começamos na última semana, que é para falar sobre os desafios da gestão do negócio. Bom, no último episódio, nós falamos sobre gestão financeira além da DRE. E a gente sabe que esse é um assunto bem extenso e é por isso que a gente transformou esse conteúdo em uma série para que vocês possam degustar, né, esse conteúdo e, claro, colocar em prática no seu negócio de postos de serviço. E hoje nós estamos aqui com o Carlos Bispo, que eu já passo a palavra para ele em breve, e nós vamos falar sobre estratégias da alta performance em vendas. Muitas pessoas acham que vendas é só na pista, né? E esse é um dos maiores erros que um revendedor, né, um empresário pode cometer, porque a estratégia tem que começar antes e a pista executar. E por isso eu estou aqui com o Carlos Bispo, que é o fundador do canal Seu Posto de Gasolina e um dos maiores especialistas da área financeira de postos de serviço para nos ajudar a entender esse conteúdo hoje. Tudo bem, Carlos? Como você está? Oi, cara. Eu estou bem, muito bom estar aqui novamente. Sejam todos bem-vindos novamente, os revendedores e revendedoras que estão acompanhando esta série, né? Que, de certa forma, cara, acho que tem muito conteúdo bom, muito conteúdo para ser colocado em prática, e é uma tremenda oportunidade ter uma sequência, né, de alguns episódios formando esta série. E você falou muito bem a respeito sobre estratégias, né? A estratégia de vendas, as estratégias comerciais, né? Todo esse planejamento que é gerado para o posto com o objetivo, né, de trazer uma lucratividade maior, trazer melhores resultados, resolver alguns gaps, né, de falta de resultados que existe no posto. A gente precisa trabalhar primeiro lá na parte da estratégia, né? Então, é como se fosse aquela pirâmide estratégica, onde nós temos lá o estratégico, o tático, o operacional. Então, toda a estratégia de venda, todo o mercado que eu quero alcançar, todo o canal de venda que eu quero buscar, o perfil ideal de cliente que eu preciso ter, tem que vir desse planejamento das estratégias. Somente assim você vai conseguir atingir o público certo, vai ter lá um resultado interessante que vai acabar em lucratividade. Então, é muito bom poder falar ali antes da pista, né, sobre um planejamento de estratégia de vendas para atingir essa alta performance. Bacana, Carlos. Bom, já que você já deu aí, né, fez uma introdução sobre o assunto, eu queria que você, Carlos, explicasse para a gente o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas pensam em performar apenas o combustível, né? E a gente sabe que a estratégia ela vai além da pista. Então eu queria que você abordasse aqui, explicasse para a nossa audiência quais outros produtos e serviços que a gente pode aplicar essas estratégias para poder performar mais. Ótimo, cara. Isso já é um ponto que traz para o revendedor uma forma dele avaliar o negócio, né? A rentabilidade. Uma coisa é eu ter uma rentabilidade do negócio, que é aquilo que eu invisto em um negócio e ele me traz um retorno sobre o investimento. E um outro ponto é eu alcançar, né, uma melhor eficiência de lucratividade. A lucratividade é a última linha, como nós falamos ali da DRE, né, muito sobre esse tema, mas que a última linha que vem na DRE é a lucratividade, a eficiência daquilo que eu vendo em determinado mês, de ter ali um resultado. Então, essa eficiência de lucratividade, ela vai melhorar a rentabilidade do meu negócio, né, o quanto eu investi. E, para isso, eu sempre faço uma associação para o revendedor, dele pensar no posto como uma revenda, um posto de serviços, né, com soluções integradas, que possa ali naquele espaço que ele tem, poder ali rentabilizar por metro quadrado. E para rentabilizar por metro quadrado, para ter uma melhor eficiência de lucratividade, o revendedor ele tem que explorar todo e qualquer recurso vindo de receitas adicionais ou receitas agregadas, como falamos muito
falamos muito, né, no nosso setor. Então, além do combustível, eu posso ter ali a parte da loja de conveniências, que já é sabido pelo revendedor, a venda de produtos lubrificantes, mas eu também tenho produtos automotivos, produtos de embelezamento, ou até mesmo a sublocação do espaço, onde eu posso ali gerar um ponto de destino para os meus clientes, né? De repente eu tenho ali um determinado tipo de solução, um espaço físico do posto, que esse cliente ou esse futuro cliente vem até o posto, até o local, né? Está dentro do meu ecossistema, vai consumir uma determinada solução e quem sabe até ele pode abastecer, quem sabe até ele pode frequentar a nossa loja de conveniências. Então hoje o revendedor que foca apenas em combustível, ele vai ter uma perda de oportunidade de gerar mais receitas, de ter mais lucratividade, né, de forma eficiente, e isso vai impactar finalmente lá na rentabilidade do negócio. Então, falar sobre vendas e receitas agregadas, eu acho que é o melhor momento para o revendedor a partir de hoje. Então, Carlos, você falou muito, né, de sair dessa estratégia só do combustível, né, dos líquidos ali na pista. E assim, eu queria muito que você explorasse um pouco mais esse assunto, já que você mencionou aqui as vendas agregadas, porque muitas vezes nos nossos treinamentos, a gente já está aqui já há alguns anos à frente, né, em levar um conteúdo de desenvolvimento para o nosso revendedor, e a gente ainda percebe alguns revendedores um pouco distante disso, dessas vendas agregadas. Eu não sei exatamente a razão, se é assim, falta ainda esclarecimento, né, sobre isso, se os revendedores estão deixando dinheiro na mesa. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse assunto, Carlos, porque, de fato, a gente vem abordando muito isso em treinamentos, a gente tem trazido muito conteúdo nesse sentido, mas ainda tem um grupo de revendedores que ainda tem um pouquinho de resistência em relação a esse assunto. Ótimo. Isso é uma boa pergunta, Karen, no sentido até da estrutura, né, de um posto de serviços. Quando eu tenho uma limitação de ter ali apenas as minhas ilhas para poder abastecer, não tenho um espaço para loja, não tenho um espaço ali para a loja de conveniências, então, para troca de óleo, né, se eu não tenho esse espaço para troca de óleo, se eu não tenho esse espaço para a loja de conveniências, muitas vezes eu fico limitado na obtenção de receitas. E talvez, no passado, muitos postos que foram construídos até mesmo mais ali nos anos 70, 80, 90 e assim por diante, não previa uma loja de conveniência, previa apenas o posto de gasolina em si. E isso fez com que postos que hoje têm 60, 70 anos tenham uma dificuldade de uma logística interna. Tenha que fazer toda uma readequação, vamos falar assim, uma modernização, acho que é a palavra mais interessante nesse momento, para poder atender a nova jornada, né, ou a nova função que o posto exerce. Então, muitas vezes o revendedor ele até pratica algumas estratégias, mas é assim, estratégia, Karen, ela tem que ter começo, meio e fim. O revendedor, muitas vezes, ele é imediatista. Então, se ele está ouvindo aqui num treinamento que ele precisa agregar determinado serviço, passado toda a estrutura, todo passo a passo para ele percorrer, muitas vezes ele mesmo acaba centralizando tudo e não consegue dar vazão. Outras vezes, ele simplesmente pode delegar para a sua equipe diretamente ou até para um líder e não chegar essa mensagem para a pista, ou seja, não ter ali toda uma cultura que a gente fala de comunicação, né, top-down, né, trabalho a estratégia lá em cima, me comunico muito bem com a minha liderança, para a liderança ir ali para a linha de frente. E dessa forma não entra em sintonia, porque eu até quero ter mais receitas, mas às vezes me falta conhecimento, mas aí eu tenho conhecimento, às vezes pode faltar recurso ali para eu poder implementar, e muitas vezes eu não tenho, como é um dos itens estratégicos que a gente pode mencionar aqui, uma equipe qualificada, né, onde eu não consigo ter uma cultura de uma equipe de vendas, onde eu tenho ainda uma linha que eu só vendo combustível. Então, acho que isso se torna até um grande desafio para o revendedor,
para ele poder, primeiramente, vamos entender a modernização do nosso negócio, né? Vamos entender aquilo que gera mais ticket médio para o posto. Porque posto hoje é ticket médio. O quanto eu for melhor em vender para uma mesma pessoa, né, no mesmo atendimento, melhor vai ser o meu retorno financeiro final. E eu estou oportunizando, né? Muita gente cria essa palavra, mas eu estou ali criando uma oportunidade de vender mais, de agregar margem e ter ali uma lucratividade maior. Carlos, excelente esse comentário que você, né, esse conteúdo que você trouxe agora, essa explicação, e me fez lembrar de alguns treinamentos que a gente faz e que fala desse assunto. Recentemente a gente até fez um na prática, né, que a gente leva o revendedor nos postos e tal. E aí é um sentimento que às vezes eu tenho, né, todo o time da academia, é que quando a gente fala de estratégia de vendas, que é exatamente o revendedor, o gerente, ele ter conhecimento de alguns conceitos, né, e ele controlar, que são os KPIs dele, alguns indicadores. O ticket médio é um deles, porque a gente às vezes percebe assim, na hora que a gente chega no posto, a gente fala assim, cara, qual que é o seu ticket médio? A gente sente que é meio que um chutômetro, assim, sabe? Uns falam um número, o outro fala outro. Aí tem hora que a gente fala assim, não, cara, tá muito distante esse número que foi falado, né? Então, a gente, às vezes, tem esse sentimento. Lógico, não são todos, né? A gente tem muitos revendedores que estão muito à frente da operação. Mas eu queria, aproveitando essa sua abordagem, te pedir para você explicar esse conceito. Como é que faz esse cálculo do ticket médio, né? E, ao mesmo tempo, te pedir para explicar para a gente como é que a gente pode construir estratégias para poder aumentar mais esse ticket médio. É interessante. Isso converso praticamente com os revendedores todos os dias. E todo início de um trabalho de mentoria, por exemplo, um trabalho de atendimento ao revendedor, sempre também eu percebo que a falta, às vezes, de alguns indicadores não deixam clareza e deixam o revendedor um pouco perdido, né? Porque eu vou dar um exemplo já entrando na questão do ticket médio, que você falou que às vezes pergunta durante um treinamento e os revendedores, às vezes, não estão seguros ou subentendem ou fazem um cálculo ali numa estimativa ou pelo achismo, né, como eu digo aqui, e acaba tendo. Mas quando você não tem a clareza desse ticket médio, por exemplo, você não consegue fazer referência a uma média de mercado. Você não consegue, de certa forma, entender qual é a sua participação dentro do mercado, né, de varejo, comparando postos de combustíveis, postos de serviços, ou até mesmo comparando a uma loja de conveniências. Então, o revendedor ele tem essa dificuldade, às vezes, por não ter também a informação na mão, o uso do sistema. Então, assim, falando um pouco sobre o conceito e como calcular o ticket médio, é bem simples. Se o revendedor tem lá no sistema dele, por exemplo, os valores das vendas, que isso já é comum, isso aparece na DRE, aparece no relatório de vendas, então ele já tem o primeiro dado que vai relacionar, né, com outro dado e ter o indicador de ticket médio. O segundo é a quantidade de atendimentos ou a quantidade de abastecimentos, dependendo do sistema. Então, ele vai simplesmente utilizar a regrinha, né, da divisão, que é pegar ali o seu valor das receitas de vendas com combustível, primeiramente, e vai dividir pelo número de abastecimentos, número de atendimentos. Curioso, Karen, que algumas regiões chamam até de bicada, né? Que é a questão de bicada, é o número de atendimentos ali, como eu já conversei com alguns revendedores, dependendo da região. Então, é simples. Você vai chegar ali no ticket médio. Isso só do combustível. Vou estender um pouquinho, já que nós estamos falando de margem agregada, que depois eu vou entrar um pouco mais nesse ponto, na loja de conveniências. É possível também você ter um ticket médio e comparar, como alguns estudos, né, de mercado acabam apresentando uma referência de ticket médio. Então, para a loja de conveniência, também é simples. Você tem lá o valor da sua receita, né, que você oferiu ali na loja de conveniências, e você vai ter o número de atendimentos também, que, de certa forma, fez aquele montante de vendas. E aí tem alguns revendedores que às vezes falam, mas no meu sistema eu não consigo ter o número de atendimentos. Tá certo. A limitação do sistema às vezes atrapalha. Mas ou você já tem um relatório automático que calcule,
Ou ainda, se você quiser continuar esse cálculo na mão, você vai ter ali o número de cupons emitidos, né? Vendas únicas, que também é possível você chegar neste ticket médio. E tendo o ticket médio, Karen, fazendo o benchmark com outros postos, outras redes, né, ou até mesmo estudos de mercado, ele consegue entender o quanto ele está distante ou não ali da média, né, do nosso segmento. E respondendo a sua segunda pergunta, Karen, é bem tranquilo. Hoje o revendedor, ele até ele aplica essas estratégias, talvez não sabendo tanto o conceito, né, mas ele acaba fazendo, mas que eu vou separar um pouquinho, 2 exemplos que ele faz, mas que ele pode trabalhar melhor essa estratégia para ter um resultado melhor. Para eu poder aumentar o ticket médio, eu preciso ter uma receita agregada. Nós temos, por exemplo, 2 formas, né, de ter a receita agregada. Eu posso, no ato do atendimento, oferecer um produto para o meu cliente que vai ser complementar, né, o que também é dado o nome de cross-selling, que é você fazer uma venda através de um atendimento ali, né, uma venda através de uma outra venda, basicamente, né, de uma forma bem simples, explicando para o revendedor, e ele pode, por exemplo, ao atender ali o seu cliente na ilha de abastecimento, ele pode vender o famoso cheirinho, ele pode vender uma palheta, ele pode oferecer um desconto para a lavagem do carro, né, criando ali uma estratégia de que, olha, se você juntar um determinado valor de abastecimento, você ganha um desconto na lavagem. Se você abastecer outro determinado valor, você tem um desconto na troca de óleo. Então, isso são vendas complementares. E no momento que já está ali, né, o seu cliente, você pode fazer com que ele consuma outros produtos relacionados àquele atendimento. Mas tudo isso tem que ser devidamente calculado. Aí até coloco um erro, cara, porque, como eu disse, essa estratégia ele já aplica talvez com não tanto conceito assim. Então, o conceito agora ele entendeu que é a venda relacionada, que é uma venda complementar ao cross-selling, mas tem que ficar atento também na parte da precificação, tem que ficar atento também na parte de margem que ele vai utilizar para que, de fato, aquela venda, né, que aconteceu com essa estratégia, realmente agregue uma margem de contribuição. E um segundo caso que ele também pratica, que aí vamos utilizar assim mais um termo, né, mas conceituando esse termo que é o upselling, o upsell, que é, naquele momento, por exemplo, que você, vendedor, está ali atendendo um cliente e que, por sua vez, ele veio atraído pela gasolina comum, você substitui a venda da gasolina comum, né, pela gasolina premium que você tem. Então, ali você está fazendo upsell, você está entregando um produto melhor para o seu cliente, logo ele vai ter que fazer um upgrade, né, daquilo que ele está comprando. Então, essa é uma estratégia que aumenta e aumenta muito o ticket médio. Tá? Então, acho que essas 2 estratégias, tanto o cross-selling como também a parte do upselling, cara, pode ajudar demais o ticket médio, e o ticket médio é o que vai melhorar ali a eficiência de lucratividade no final do mês. Carlos, já que você falou um pouco sobre upselling, eu queria que você explicasse, desse um pouco mais de exemplos aqui para os nossos revendedores, na prática, né, do dia a dia, de como ele poderia aplicar essa estratégia. Legal, cara. Vamos descer uma camada a mais sobre isso que eu comentei com você agora de uma forma mais específica, né, até para o revendedor ter ali, né, a oportunidade de no campo de batalha, ele conseguir seguir isso que eu estou falando. Mas é o seguinte, ó, como eu mencionei, o upselling é sempre quando você dá uma opção para o seu cliente de maneira íntegra, genuína, que vai oferecer um benefício maior, né? Tem que deixar muito claro isso aqui para você, vendedor, que está nos ouvindo, que aqui é uma oferta de um benefício. Ofereça o benefício para o cliente, ele vai comprar o seu produto, nada mais que isso. Mas indo um pouco mais a fundo, como eu disse, por exemplo, no caso da gasolina, você faz uma ação onde tem os produtos notáveis que são ali a gasolina comum, né? A grande maioria dos nossos clientes acabam comparando a gasolina, o preço da comum. Então, ele vem até ali no seu posto, porque ele já é um cliente talvez
fidelizado ou está prestes a fidelizar, está naquela fase de retenção, e por sua vez ele para abastecer ali apenas a gasolina. Então ele pode falar assim, Karen, coloca R$50 de gasolina, né? Aí você vai fazer o seu padrão de atendimento, que é um outro gerador de lucro, que eu falo mais à frente, mas nesse momento você vai oferecer uma gasolina premium, né? Então você vai falar assim, bom, cliente, você não gostaria de abastecer com a gasolina Energy? E vai falar todos os benefícios que a gasolina Energy estabelece, de maneira genuína. Então o cliente vai falar assim, poxa, é verdade, então eu vou abastecer agora com a Energy, né? Porque eu vi esses benefícios. Automaticamente você substituiu 1 litro de comum para 1 litro de aditivada. E se você calculou muito bem o seu gap de margem, né, que é a finalidade ali, por exemplo, da Energy no postuário, você vai ter um incremento de margem. E isso vai colocar, obviamente, mais caixa no seu posto, na sua operação. Então, esse é o exemplo. Nesse mesmo atendimento, por exemplo, você pode, né, dentro do padrão de atendimento, abrir o capô, como é feito normalmente, que o revendedor ele já pede isso, né, para o vendedor de pista, mas que às vezes é pouco explorado, cara. Aqui que é o detalhe. Tudo que eu estou falando aqui já é sabido pelo revendedor, mas às vezes ele não moderniza ou ele não cria um plano que vai ser um plano gerador de receita para ele, ou de margem agregada. Então ele está ali, abre o capô e verifica que o nível do óleo está baixo. Então, qual que é o primeiro ponto que o vendedor de pista vai conversar? Vai falar para o cliente que o óleo está baixo. E muitas vezes o cliente fala, coloca qualquer óleo, coloca o mais barato que você tem, né, só para completar, daqui a pouco eu vou ter que fazer a troca, e vem novamente a habilidade, a capacitação ali do vendedor de pista, que pode oferecer um óleo que é, por exemplo, recomendado pelo fabricante, de forma genuína, novamente, ele está ali mostrando para o cliente que existe um produto que melhor se adequa, né, e que muitas vezes é um produto superior. E ele pode ir além desse upselling, ele pode convidar, né, depois do abastecimento, convidar ali o cliente para ir até o centro de lubrificação, a troca de óleo, ou a AliExpress, que é também um centro de lubrificantes. Então, pode encaminhar o veículo e oferecer um check-up rápido, um check-up express, né, dos itens de segurança. Então, ele vê o óleo, ele vê ali o filtro. Poxa, se eu vou trocar o óleo, eu também vou trocar o filtro, né? Entre outros itens de segurança, óleo de câmbio, né, óleo de freio, onde você, nesse check-up, pode sair de um atendimento que começou lá de R$50 de gasolina para talvez um atendimento que ultrapassou a casa dos R$200 de maneira íntegra, genuína, e isso, com toda certeza, vai gerar um ticket médio maior e vai melhorar a eficiência de lucratividade do posto. Muito bom, Carlos. Assim, você explicou várias estratégias que é importante o revendedor ficar atento, né? Quer dizer, não adianta só o frentista vender lá na ponta, né? Tem toda uma estratégia antes disso. E aí, aproveitando já que você já explicou sobre essas estratégias e agora entrando um pouquinho ali na pista, eu queria que você falasse para a gente um pouco da importância do atendimento, né, o atendimento ao cliente em relação a esse processo de fidelização do cliente. É um outro ponto, né, gerador de ticket médio. Eu não vou entrar, obviamente, em tantos detalhes sobre até o que eu comentei, Karen, a respeito do padrão de atendimento. Mas o padrão de atendimento, enquanto alguns revendedores entendem que é só um padrão para poder estabelecer ali, né, a marca do posto, para poder dar ali aquele atendimento, né, uma experiência boa para o cliente, óbvio, isso. Mas na visão como empresário, ele tem que ir além, ele tem que ir um nível a mais. O padrão de atendimento, ele oferece 3 formas de você aumentar a lucratividade, aumentar o ticket médio imediato. O padrão de atendimento na abordagem, como eu já dei o exemplo, para não ficar muito repetitivo, você vai poder substituir o litro de uma comum para 1 litro de Energy, como eu mencionei. Esse é um primeiro aspecto.
Enquanto abastece, você vai abrir o capô e vai dar o segundo exemplo que eu passei, que é exatamente você fazer uma verificação que seja talvez uma palheta, que seja talvez um cheirinho ali com toda a parte de treinamento da equipe, que ela já tem esse combo. Lembrando, Karen, que tudo que é oferecido tem que ter um momento certo. O revendedor ele tem que prestar atenção no seguinte, nesse ponto, vou abrir um adendo aqui. Muitas vezes ele orienta ali o vendedor de pista a oferecer só troca de óleo. Poxa, está chovendo, ele oferece uma troca de óleo, uma verificação de um item ali do motor. Pô, está fazendo sol novamente. Então, em alguns momentos, ele tem que virar a chavinha. Como eu disse lá inicialmente, as estratégias têm que ter começo, meio e fim. Então, ele tem que estabelecer, de certa forma, um giro desses combos, dessas ofertas, para ele poder maximizar o máximo possível ali, né, redundante, mais verdadeiro, a sua oferta de produtos para agregar margem. E aí, nesse momento, ele tem que estar com o item bem precificado, saber o que ele vai oferecer e os frentistas qualificados para esse serviço, tá bom? Mas voltando aqui ao ponto do padrão de atendimento, a última etapa, né, depois da oferta, depois da verificação de um item complementar, é, por exemplo, oferecer um programa de vantagens. É oferecer, por exemplo, se tem um cadastro na Livelo, se tem um cadastro em programa de fidelidade, e, por sua vez, possa fazer com que o cliente ele tenha uma vantagem imediata, através de uma vantagem, e isso cria um vínculo com ele para ele poder retornar futuramente para poder aproveitar. Aí você vai falar assim, Carlos, mas nesse momento ele não aumentou o lucro e muito menos o ticket médio. Nesse momento, cara, mas criou o vínculo para que ele possa ser retido ali na minha operação, se torne um cliente que vai ser fidelizado, porque ele vai retornar novamente para usufruir, e aí ele consegue consumir mais. Lembrando a máxima de sempre, que é muito mais fácil vender para um cliente que já é ativo no seu posto, que já é conhecido, do que você ir atrás de clientes novos. Então, isso é um ponto que pode ser observado lá no atendimento, que aí já trabalha tudo, né, cara? Ticket médio, já melhora a qualidade do atendimento, porque existe um padrão, e, por sua vez, fideliza o cliente para as próximas vendas. Carlos, excelente essa sua explicação, e eu queria até agora ouvir uma opinião sua com base na sua experiência de mercado, nas suas viagens, você que encontra com muitos revendedores. Na sua opinião, essas ferramentas de fidelização, elas de fato contribuem para a maior adesão desses clientes àquela marca daquele posto, àquele estabelecimento, àquele tipo de atendimento? O que você pode falar sobre isso? Porque a gente ainda percebe que alguns postos ainda podem deixar a desejar nessa etapa de fidelização, né? Que é exatamente o retorno desses clientes naquele posto, naquele estabelecimento, naquela marca, né? Que não deixar só um abastecimento frio, né? Mas sim ter uma continuidade e criar um vínculo ali, um relacionamento mais estreito com aquele cliente. Exato. E o ponto fundamental, acho que de um programa de fidelização, independente da ferramenta que é utilizado, é você criar o principal ativo do seu posto. O que é o principal ativo de um comércio, de um varejo, de uma empresa? São os clientes. Então, para eu poder fidelizar esses clientes, eu tenho que oferecer algo que vá além apenas de um bom atendimento, que vá além apenas de preço, né? E já tem aquele detalhe, né? Fazendo um gancho. Quando a gente não se diferencia, a gente briga por preço. Então, quando eu me diferencio, por exemplo, com um programa de vantagens e benefício, se eu estiver indo ali, um exemplo que eu sempre utilizo nos conteúdos. Estou ali pela rua, preciso abastecer. Tem 2 postos, um na frente do outro numa esquina. Os 2 são os mesmos preços. Qual é o posto que eu vou escolher abastecer? Eu vou procurar escolher aquele que me ofereça uma melhor experiência, que me proporcione talvez algum tipo de vantagem imediata ou futura, né, que faça com que eu possa ter ali um benefício ao abastecer naquele posto, e isso vai se transformar, obviamente, ali numa experiência. Então, a fidelização,
O revendedor não pode confundir com a ferramenta de fidelização. Fidelização é a estratégia que eu utilizo para poder fidelizar o meu cliente, para deixar ele mais engajado comigo, para fazer com que ele retorne. Agora, a ferramenta é a que vai auxiliar, né, que vai fazer a ponte, né, sobre esse objetivo aí que eu quero de trazer esse meu cliente para a minha base. Que aí sim a gente entra numa base ativa, que é uma base onde eu vou vender mais para os mesmos clientes. E um detalhe, o programa de fidelização bem trabalhado é aquele programa de fidelização, não é aquele que só você oferece pontos ou um cashback ali, é aquele que torna o seu programa atrativo. Existem 3 formas, né? 3 momentos que o meu programa de fidelização, ele me auxilia. Na parte da atração, o que eu estou fazendo para atrair esse meu cliente? Esse programa, ele é atrativo? Eu uso ele nas redes sociais? Eu tenho parcerias para poder divulgar? Segundo, eu tenho que ter a estratégia com esse programa de fidelização para poder aumentar a frequência. Quantas vezes os clientes fidelizados vêm em média no posto? E terceiro, o aumento do ticket médio. Porque quanto mais esses clientes se tornam frequentes, recorrentes, eu consigo oferecer mais produtos. Porque, como eu disse, é mais fácil vender ali para aquele cliente que já é ativo. Então, você consegue aumentar o seu ticket médio. Então, vira uma equação ali, Karen, perfeita. E por isso que eu bato muito na tecla e acredito que a ênfase que você deu nesta pergunta é exatamente assim, valorizar um programa de fidelização. Carlos, assim, ouvindo você falar, a gente quando está falando de programa de fidelização, a gente está falando de diferenciação, né? Ao mesmo tempo, isso tem um link com a inovação também. E eu queria que a gente abordasse, né, explorasse um pouquinho essa pauta aqui. Como que um posto, né, um revendedor, ele consegue identificar as áreas para inovar, né? Quais os benefícios que os produtos ou serviços vão trazer para aquele negócio se tratando de inovação? Aí é uma questão muito, acho que, do perfil do revendedor, né? Nós temos aí ainda uma transição entre o revendedor mais tradicional e o revendedor moderno, né? Isso foi dessa forma que eu acabei fazendo uma diferenciação para entender o momento, né, dos revendedores que consomem conteúdos, que consomem produtos e que estão dispostos ali a ter um tipo de inovação. Mas é ficar antenado, né, no mercado. Você sempre estar buscando conteúdos novos, se atualizando, participando de eventos, né, como você bem mencionou, participo de vários eventos aí pelo Brasil e que, por sua vez, sempre eu vejo ali uma oportunidade de inovar. E eu sempre vejo, muitas vezes, o pai e o filho, que é o mais tradicional, o mais moderno, ou a primeira geração com a segunda geração, ali ouvindo um pouco mais. E aí está o desafio da nova geração, ou da segunda geração, que é exatamente trazer pequenos benefícios, inovando aos poucos, vendendo o resultado para aqueles que são mais céticos, como você disse, né, que talvez não acreditam muito na inovação. Lá há 30 anos eu fazia dessa forma e funcionava. Cai naquele clichê, né, o que eu vou falar, o que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo nível, mas é algo que você precisa estar atento sempre ao mercado e nunca fechado a testes. Teste, né? Se você tem uma rede de postos, teste no primeiro posto. Se funcionou, vai para o próximo. E assim você começa a modelar e replicar determinadas estratégias que vão funcionar. E é aí que você consegue, né, escalar as suas vendas. Carlos, excelente as suas explicações aqui. Acho que você passou aí por várias estratégias. Esse é um conteúdo muito importante no dia a dia do revendedor, porque é através dessas estratégias que ele vai conseguir vender mais. E a gente está caminhando aqui, infelizmente, para o encerramento do nosso episódio. E a gente sempre fala desse assunto sobre treinar equipes, né? O foco da Academia Corporativa é esse. A gente já falamos com diversos outros especialistas, mas eu queria ouvir aqui a sua opinião, né? Trazendo esse assunto aqui, treinamento de equipes, como que você como é que tem que ser a visão do revendedor nesse sentido, com esse olhar de treinar a equipe, mas mirando ali
na alta performance de vendas? Legal, isso é bem interessante. Você até fez uma menção sobre vários especialistas. Eu acho muito interessante, eu acompanho sempre aqui, acho que, como você bem mencionou, né, o tanque cheio é uma das grandes fontes, né, para se beber, né, no nosso segmento, é riquíssimo. E é interessante porque, às vezes, da forma que eu falo é diferente do que um outro especialista fala, mas, na verdade, se complementam e traz alta performance. E um detalhe aqui que eu gostaria de deixar claro, até quando nós conversamos a respeito do episódio, né, do nome do episódio, né, alta performance, né, então nós temos uma diferença. Existe a auto-performance, né, auto-performance, que é quando a gente quer chegar ali na média do mercado. Quando eu falo assim, olha, geralmente o mix de uma gasolina premium, gasolina aditivada, ela chega ali a 25%. Só uma referência. Olha, aqui, geralmente, o ticket médio de um posto de rodovia é 500, 600, 700 reais. Ou um posto urbano, que é ali na casa dos 80 reais. Então, quando eu atinjo e busco e chego nesse indicador, eu tô ali atingindo a auto-performance. Estou sendo médio ali nesse quesito. Para eu ter alta performance, eu tenho que superar isso. É a alta performance. E é por isso que eu tenho que já começar lá de cima, como eu mencionei, de forma top-down. Você que é revendedor, se preparar. Não espere que a sua equipe vá trazer a lucratividade sozinha. Porque se ela tiver com uma estratégia errada, né, na hora de abordar o seu cliente, se ela oferecer um produto que não é o produto ideal ali para trazer uma margem agregada para você, você não está utilizando aquela oportunidade de incrementar margem. Então, treinar a equipe é importante, com toda a capacitação que nós temos muitos especialistas que entregam, de fato, um treinamento, uma capacitação capaz de fazer com que os vendedores de pista, né, vendam muito. Mas a inteligência das vendas está com o revendedor. Qual é o meu objetivo estratégico? Qual é o meu plano de vendas? O quanto que eu tenho que vender no mês? O quanto que eu tenho que ter de gap na aditivada? O quanto que eu preciso ter de mix na aditivada? O quanto eu preciso ter de retorno por frentista, por exemplo, quando a gente analisa ali a produtividade por frentista, né? Então, assim, existem vários outros pontos dentro da inteligência de gestão do negócio que podem ser exploradas para poder melhorar ainda mais a performance da equipe, tá? Então, Karen, tecnicamente falando, né, a gente tem aqui muitos especialistas que treinam, capacitam, mas a cereja do bolo é a comunicação, é ali a preparação do dono do posto que tem que descer com um plano, já sabendo qual é o resultado que a equipe lá precisa alcançar e detalhes, você só cobre uma equipe daquilo que você planejou e mostrou para ela que ela precisa trazer de resultado para você. Então, eu acredito que seria por essa linha, cara. Pelo menos no meu ponto de vista, né, como ex-revendedor, como eu falo muito com revendedores, então eu sempre tenho esse olhar um pouco mais estratégico. Excelente. E essa última dica que você deixou aqui, Carlos, eu acho que ela é fundamental. Primeiro porque esse conteúdo aqui, a gente está falando de alta performance, e a gente sabe que no nosso mercado, que é cada vez mais dinâmico, a gente precisa estudar diariamente, focar, trabalhar, visualizar, ver o que tem diferente, inovar, enfim, eu acho que tem muito dever de casa aí, né? E já que a gente está falando de vender mais, é muito importante o revendedor focar nessas estratégias todas que você deixou aqui, né? Realmente, cada vez mais, ser um revendedor que faz o planejamento de vendas constantemente e saber comunicar, que muitas vezes você pode ter um excelente plano, né? Você faz todo o dever de casa, mas esquece de comunicar. E a equipe não sabe da estratégia. Então, se a equipe não sabe para onde nós estamos indo, qualquer lugar serve, né? Então, é muito importante o revendedor comunicar toda essa estratégia de venda. Isso faz com que cada vez mais a gente consiga incutir ali no time
esse senso mesmo de vendas, de alta performance, de acompanhamento. O próprio vendedor de pista começa a querer acompanhar diariamente como é que tá as vendas, como é que ele pode fazer para melhorar. Então, quando o revendedor começar a perceber, o posto dele tá se destacando dos demais, né? Então, eu achei que esse ponto que você falou, a gente fala muito de comunicação e ainda é um dos pontos que a gente mais falha na hora de colocar a estratégia em prática. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para você deixar aqui as considerações finais, né? Aqui para o nosso revendedor, e a gente sabe que o nosso papo não acaba por aqui, né? Sim, Karen, com certeza. E agora eu vou falar algo para o revendedor aqui que vai justificar todo esse nosso bate-papo. Como você falou muito brilhantemente, a questão eu resumiria aí com uma congruência, né? Se eu cobro o resultado, eu tenho que estar preparado para o resultado e eu tenho que seguir a linha desse resultado. Mas o que eu quero deixar para o revendedor é o seguinte, tá? De uma forma bem hipotética aqui, obviamente, só para ele entender o mecanismo da coisa. Do início do nosso bate-papo aqui a respeito da venda só do combustível, simulando uma regrinha clara, né? Não tem como eu fugir de contas, né? Eu tento sair, mas volto ali para querer fazer contas, mas o seguinte, vamos falar que o seu posto de serviços tem ali uma receita de R$1 milhão, e você tem uma margem de contribuição, isso apenas de combustível, de 10%. Logo, você tem uma margem de contribuição de R$100 mil. Tudo bem? Agora, você com as vendas agregadas, e aí eu estou inserindo loja de conveniências, lubrificantes, produtos automotivos, e vamos dizer que minimamente ali um resultado bem tranquilo, R$100 mil. Você tem de vendas que chamamos de vendas agregadas. Imagine que você precificou tudo corretamente, como tem ali o caderninho, né, da inteligência de negócio, de todas as métricas e benchmark que o nosso segmento, ele, de certa forma, demonstra, e você atinge lá 40% de margem de contribuição, o que é muito tranquilo para vendas agregadas. Bom, R$100 mil que você fez de receitas agregadas gerou R$40 mil. Então, antes, se você tinha uma margem de contribuição só de combustível de 100 mil, imagine você incrementando, agregando mais R$40 mil na sua margem. Então, você vai ter uma margem, que a gente chama de margem, uma massa de margem de contribuição de R$140 mil. E, de repente, você não tem um aumento de despesa correspondente para poder alcançar essa margem. Por quê? O momento do atendimento está ali, a estrutura está ali, o cliente está ali. Basta você aplicar essas estratégias que nós comentamos para poder alavancar, né? Para poder servir de alavanca mesmo suas receitas agregadas e você conseguir aí ter um aumento na sua lucratividade no final do mês e ajudar na rentabilidade do seu negócio. Acho que é isso, cara. Não sei se foi muito técnico aí, mas é que eu acabo explicando no detalhe e leva um pouquinho de tempo, falo muito. Não faz mal, excelente, Carlos. E assim, a gente sabe que esse é um assunto que, né, não falta conteúdo, né? Então, muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação e a gente volta semana que vem. Então, Revendedora Ali, todos que nos acompanham aqui nesse canal, por hoje é só e até a próxima semana. E não esqueça, essa é uma série e a gente continua com esse conteúdo na próxima semana. Tchau, tchau!